Leitor e leitora, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Fabi Constantino e esse é o canal Romântica de Carteirinha. E no vídeo de hoje eu trouxe mais um vlog de leitura aqui para o canal. O livro que a gente vai ler hoje é esse daqui, A Voz do Coração. No último vídeo, eu mostrei pra vocês os livros não lidos aqui da minha estante e eu falei que eu ia escolher uma leitura que seria o próximo vlog de leitura aqui do canal. E o livro que eu escolhi foi esse daqui. Quem assistiu o vídeo sabe que ali no final do vídeo eu fiquei em dúvida entre 4 livros para escolher qual seria o livro do vlog. E esse daqui, ele venceu de opções muito boas, viu? Então quem não assistiu depois vai lá conferir que o vídeo tá bem legal. E aí, no vlog de hoje, eu vou ler A Voz do Coração, da autora Julia Whelan. E fiquem tranquilos, tá? Não tem spoiler, tem só as minhas impressões sobre a leitura, eu falo se eu gostei, se eu não gostei, o que eu tô achando do livro. Comento algumas coisas de leve, assim, mas eu gosto bastante de compartilhar esse momento com vocês e eu espero que vocês gostem de assistir. Agora eu vou ler a sinopse pra vocês, pra gente entender mais ou menos do que se trata essa história. Mas antes, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra você não ficar de fora de nenhum vídeo que surgir aqui no canal, combinado? Hoje é dia 13 de junho, hoje é uma sexta-feira, tá frio pra caramba, por isso que eu tô de blusa de novo. No último vídeo eu também falei que tava bastante frio, hoje deixa eu ver quantos graus, tá falando que tá 9 graus aqui na minha região, tá bem frio. E eu adoro quando tá frio pra ler, é ótimo. Só que eu só vou ler mais tarde, como vocês sabem, né? Eu tenho coisas pra fazer aqui no computador, tenho coisas pra fazer em casa e é isso. Mas eu vou ler a sinopse agora pra vocês do livro, pra gente entender sobre o que fala o livro. E aí, mais tarde, eu começo a leitura. O livro é esse daqui, autora Julia Whelan, editora Arqueiro. A capa é essa daqui. Eu falei pra vocês no último vídeo, eu falei que essa capa, a primeira vez que eu vi, eu fiquei meio assim, falei, será que é um livro legal? Eu fiquei meio em dúvida, mas vamos ver, eu acho que vai ser bom sim. Eu vou ler a sinopse e a gente vai descobrir até o final do vídeo se o livro é bom ou não. Ao aceitar uma proposta de trabalho, uma ex-atriz de cinema mergulha em uma jornada de autoconhecimento, amor e aceitação. Gente, é uns nome difícil de ler, né? Aí a gente fala a pronúncia errada, e agora? Ó. Ai, essa minha câmera tá uma beleza, ó. Sewanee Chester. Ó, Sewanee. Eu vou falar Sewanee, tá? Vai ficar assim. Sewanee Chester nunca tinha pensado em ser narradora de audiolivros, mas depois que seus dias de atriz ficaram para trás, ela acabou encontrando sucesso e satisfação dentro de uma cabine de som. Ao chegar a Las Vegas de última hora para participar de uma convenção literária, Sewanee passa uma noite animada e inesperada com um estranho que a faz tremer nas bases. Quando volta para casa, recebe a notícia de que uma das autoras de romance mais amadas do mundo, já falecida, queria que ela narrasse seu último livro em parceria com Brock McKnight, a voz mais conhecida do mercado. Sewanee não acredita em mais... Calma. Sewanee não acredita mais em finais felizes, depois que um acidente interrompeu seus sonhos tragicamente. Por isso, parou de narrar histórias românticas anos atrás, mas sua admiração pela autora e o valor do cachê a fazem aceitar a proposta. Logo que começa o trabalho sob seu antigo pseudônimo, ela e o reservado Brock criam uma forte conexão, protegida pelo conforto do anonimato Logo que começa o trabalho sob seu antigo pseudônimo, ela e o reservado Brock criam uma forte conexão, protegida pelo conforto do anonimato, e em pouco tempo... Gente, tá difícil ler essa parte, pera. Logo que começa o trabalho sob seu antigo pseudônimo, ela e o reservado Brock criam uma forte conexão, protegida pelo conforto do anonimato, e em pouco tempo ela recupera a capacidade de sonhar. Mas quando segredos são revelados, sempre tem um segredo, né? Mas quando segredos são revelados, a realidade se impõe implacavelmente mais uma vez.
Ai, ai, parece bom, hein? Parece muito bom. Aqui, essa parte aqui não é sinopse, tá? É um trechinho do livro. A sinopse dessa vez tá aqui atrás. Essa daqui é a autora. Tá vendo? E deixa eu ver quantas páginas tem esse neném aqui. Pera ainda. Deixa eu ver. Nossa, é difícil. Ué, aqui não tem, aqui deve ser outra coisa. Agradecimentos. Aqui, 388 páginas. Bastante coisa, né? Mas, ó, é esse daqui que eu falei no último vídeo, que ele tem uma diagramação bem bonita. E ele tem bastante troca de mensagens. Cadê a parte das trocas de mensagem? Aí, ó, tá vendo? Tá aparecendo algumas, né? Tem bastante troca de mensagem, eu acho legal quando tem troca de mensagem. Tô curiosa, vou fazer minhas coisas e mais tarde a gente volta a se falar. Ah, e sobre a capa, né? Deixa eu falar mais um pouquinho, ó. Aqui tem alguns cadernos, 3 cadernos. Aqui um solzinho, né? Acho que é um sol, né? Aí aqui tem uma xícara com chá de limão e o fone de ouvido. Atrás não tem, aqui é só o fio do fone, né, desse negócio aqui. E é isso, um rosa bem bonito. E aí parece bem interessante a história, né, eu acho que eu vou gostar. E é isso, né, já falei da diagramação, que é bem bonita, tem trocas de mensagens, tô ansiosa pra ler. Aqui na capa, aqui em cima, ó, tem um blurb da Taylor Jenkins Reid. Blurb é depoimento, né? Depoimento de outros autores, elogios. E tem aqui esse, eu vou ler pra vocês, ó, o que a Taylor Jenkins Reid falou. É espirituoso, inteligente e franco. Este livro revoluciona todos os nossos clichês românticos preferidos. Leitura obrigatória para quem adora uma boa história de amor. Taylor Jenkins Reid, autora de Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Oi, gente, agora são 5h34 da tarde. Passei o dia todo editando aquele vídeo que tá ali, ó. Tá renderizando. É o vídeo que já tá no canal. Eu não sei, hoje é sexta-feira ainda, mas eu não sei se eu vou conseguir postar esse vídeo hoje, na sexta ainda, ou se eu vou postar ele só amanhã, no sábado. É o vídeo sobre os livros não lidos da minha estante, e o livro ficou longo, e o arquivo ficou pesado, então tá renderizando aqui. Eu queria conseguir postar hoje, mas vamos ver, né? Eu vou continuar aqui fazendo isso, não vou ler agora, mas eu só queria dar uma passadinha pra falar um oi. E por enquanto é isso, meu dia tá só nessa parte aqui de edição de vídeo, já fiz algumas outras coisas, mas a maior parte do tempo eu passei fazendo isso daqui, ficou um vídeo bem trabalhoso de editar, mas é isso, tá? E mais tarde a gente volta a se falar. O que que o frio não faz com a gente, né? Tá muito frio. Agora, deixa eu ver que horas são. Agora são 11h45 da noite. E deixa eu ver a temperatura. 12 graus. Surpreendentemente, de manhã tava mais frio, só que tá bastante frio ainda. Eu consegui postar o vídeo que eu falei pra vocês que eu tava editando, que tava renderizando agora há pouco. Subi o vídeo pro YouTube, ele já tá disponível no canal. Vai aparecer aqui a capinha do vídeo. Eu mostrei nesse vídeo os livros não lidos que tem na minha estante. E o vídeo ficou bem legal, eu gostei. Depois assiste lá e espero que você goste também, tá? Fora isso, na parte da manhã eu terminei a leitura de um livro, eu terminei a leitura de Amor em Roma. E aí, depois que eu fiz a edição do vídeo que foi pro YouTube hoje, eu fui preparar as coisas pro vídeo da resenha desse livro Amor em Roma. Eu acho que eu vou gravar ele amanhã, o vídeo, e então eu já deixei tudo preparado, imagens, texto, tudo preparado já para passar pro caderno.
E aí amanhã eu gravo e faço a edição e acho que eu posto amanhã também lá no meu Instagram. O meu Instagram é literário, @romântica de carteirinha. Se você ainda não segue, aproveita para seguir lá, que todas as resenhas dos livros que eu leio, todos os livros que eu leio, eu faço a resenha e passo pro caderno e sai em vídeo lá no Instagram, sempre sai lá primeiro. Depois eu trago aqui pros shorts, aqui do canal, mas sai sempre lá primeiro. Então me segue lá para você ver sempre em primeira mão, beleza? E agora, falei já o horário para vocês, né? Eu li um pouco já do livro, eu tava ali na sala lendo um pouquinho, já li um pouco, mas eu li bem pouquinho. Eu tô na página 26. E aí eu tenho algumas coisas para contar. Primeiro, a dedicatória do livro. Achei tão fofa que eu quero compartilhar com vocês. A dedicatória do livro é assim: para as pessoas que amamos, especialmente nossas parceiras, especialmente o meu parceiro. Achei tão romântico a dedicatória. Eu queria comentar com vocês que eu achei muito fofinha. Eu até marquei com coraçõezinhos. Tá vendo? Olha que fofinho. Aí depois começou a história, né? E a Suane, antes de contar a parte que eu li, eu já vou direto falar uma coisa. No começo do vlog, no começo desse vídeo, eu falei do nome que era difícil de pronunciar, né? E aí tem uma parte aqui, dessa parte que eu já li, tem uma parte que a amiga dela apresenta ela para uma pessoa. E aí fala assim, essa daqui é a minha amiga, Suane. Aí ele fala, Shawnee? Aí ela fala, não. Aí ela fala como que é a pronúncia. Aí, peraí, deixa eu achar que eu fico falando e mexendo no livro, atrapalho o áudio, né? Peraí. Aqui. A propósito, essa é a minha melhor amiga, Suane. Shawnee? Não, Suane. Aí a pronúncia é assim, S-U-A com tio, né? Tracinho N-I-I, Suane. Aí, né, agora eu sei falar o nome dela, foi logo no comecinho, não vou precisar falar o nome dela errado, porque eu tava falando Siwane. Eu tava falando Siwane, e aí é Suane. Bom, essa parte já falei pra vocês, né, que na hora que eu vi eu achei até engraçado, porque eu tinha falado que a pronúncia como que seria a pronúncia desse nome e apareceu logo de cara aqui. Aí, outra coisa curiosa que aconteceu nesse livro. A Suane, aconteceu alguma coisa com ela, que a gente leu, eu li aqui na sinopse, né, que um acidente, aqui, ó, Suane não acredita mais em finais felizes, desde que um acidente interrompeu seus sonhos tragicamente. Isso eu li no começo do vídeo, que tá aqui na sinopse. E aí, esse acidente gerou uma coisa. Eu não vou falar o que foi, porque é spoiler, né? Mas gerou uma coisa ali que ela não pode mais trabalhar como atriz por causa disso. E aí, o que ela foi fazer da vida dela? Virou narradora de audiolivro. E aí, ela é uma narradora muito famosa. Pelo comecinho da história, dá a entender que ela é muito famosa. E aí, tá tendo um evento literário. E é engraçado, porque essa semana, hoje é dia 13, né? Eu falei no começo do vídeo, hoje é dia 13/6/2025 e hoje começou a Bienal do Rio. Então, eu achei bastante coincidência, né? Porque o fala aqui do evento literário e no mesmo momento que eu estou lendo o livro, tá rolando a Bienal do Rio e aí eu achei muita conexão. Acho que era por isso que eu queria ler esse livro, para ter bastante coisa a ver. E aí tá rolando tá rolando esse evento literário, chama Bibliocon. E tá rolando esse evento, e aí era um amigo dela que ia participar, só que esse amigo se machucou e pediu pra ela ir no lugar dele. E aí ela foi. E esse evento tá acontecendo em Las Vegas.
e aí ela viajou para Las Vegas. Quando ela estava no avião, ela estava escutando um audiolivro. E o audiolivro que ela estava escutando era com conteúdo adulto. E aí o que aconteceu? Ela estava sentada ali no avião, na janela, aí tinha uma criança no assento do meio e a mãe da criança no assento do lado. E aí a criança começou a conversar com ela, e aí ela pausou o audiolivro, respondeu a criança lá, e aí daqui a pouco ela voltou pro livro dela, colocou o fone de novo, e era um fone que tampa o ruído, né? E ela colocou o fone de novo, aumentou o som. No que ela aumenta o som, ela não escuta o audiolivro no fone dela. E aí ela aumenta até o máximo, né? Para ouvir a história, só que tinha desconectado do fone o aparelho dela. E aí tava falando no celular, alto pro avião inteiro ouvir, e tava bem numa cena picante. E aí ela já passa vergonha nas primeiras páginas do livro. Achei muito engraçada essa hora. Aí ela tá viajando para Las Vegas, tal, aí chegou em Las Vegas, a parte que eu tô, ela tá com a amiga dela, que a amiga dela também é atriz, e as duas foram para esse evento aí dos livros, e agora elas foram para uma festa. E eu tô nessa parte. Só que agora tá tarde e eu tô cansada, tô com sono. Vou descansar. E aí amanhã eu pretendo ler mais. Hoje eu não consegui ler muito porque eu estou cansada. Deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria falar. Outra coisa que eu esqueci de falar, o livro é narrado em terceira pessoa, então não é o ponto de vista da Suane, nem de outra pessoa, é, né, o olhar de fora. Eu prefiro quando o ponto de vista é da pessoa, né? Quando ela fala, eu me senti assim, eu me senti assado, mas é o olhar de fora e é, é o que temos. Fora isso, maravilhoso, tô gostando, tô bem no comecinho ainda, ó. Poucos marcadores ainda, mas achei engraçada a parte lá do avião e algumas coisas ali, já deu a entender que a Suane já passou algumas raivas na vida dela, mas por enquanto poucas informações. E tô gostando e amanhã a gente continua com a leitura, beleza? Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 14/6, agora são 9h14 da noite. Não consegui vir antes falar com vocês. Hoje eu nem consegui pegar no livro, pra falar a verdade. Hoje eu fiquei por conta de um monte de outras coisas aqui em casa. Postei um vídeo também, um shorts no canal. E eu tive muita coisa pra fazer. Parei só agora que eu vou começar a leitura. E é isso. Passei pra falar um oi e vou começar a leitura agora. E mais tarde eu falo com vocês, beleza? Agora já é 1h, 1h da madrugada, e eu li bastante agora na parte da noite, e eu tô gostando dessa história, tá bem legal. E aí aconteceu lá o evento literário que eu contei pra vocês ontem, e ela tava mediando uma mesa, acho que é assim que fala, né? Tava mediando uma mesa, fazendo perguntas para outros narradores. E ela trabalha como narradora e os narradores usam pseudônimos. Aqui na história eles usam pseudônimos, eles não se mostram, né? As pessoas não sabem quem eles são de fato. E aí ela usa um outro nome também para ser narradora, e não o nome dela, não Silvani, né, que ela era atriz, famosa e tal, hoje em dia não é mais, mas é narradora. E aí ela tava nessa mesa, nesse evento literário, e aí começaram a falar sobre romances, livros de romances, porque ela não narra mais romance. Alguma coisa aconteceu com ela, que ela pegou ranço por romance, não quer mais saber de romance, não acredita mais em final feliz, não acredita mais em amor, e aí ela não é mais narradora de romances, não explicou o motivo, mas tá nessa parte. Aí, meio que nesse evento, ela meio que deixa escapar que não gosta de romances.
E aí, na mesma hora que ela deixa escapar, ela consegue reverter a situação e finge que era uma brincadeira, tal. Mas as pessoas, né, percebem, principalmente os narradores que estão nessa mesa. Fora isso, a amiga dela, que ela tem, a amiga dela que apresentou ela para outra pessoa, que eu falei da pronúncia do nome, essa amiga dela conseguiu uma promoção, ela é atriz, essa amiga dela, aí conseguiu um bom trabalho e tal, e elas saíram para comemorar. E elas estavam ali em Las Vegas e saíram para comemorar. Aí foram em um bar lá, super bonito, com a temática de biblioteca, de livros e tal. Só que aí a amiga dela recebeu uma ligação e teve que ir embora. E aí ela ficou lá sozinha e conheceu um cara. E passou a noite conversando com o cara no bar, depois eles foram jantar e rolou um super clima, ela e o cara tal. E aí foi, né? Enfim, vocês entenderam, né? Só que não mostra a cena deles juntos, né? Essa parte não mostrou. Mas deu a entender. E aí eu parei nessa parte, que o livro é dividido, eu não sei se é só parte 1 ou parte 2, mas teve a parte 1, que foi até essa parte que ela passou a noite com esse cara, e agora começou a parte 2. Só que agora tá tarde e eu vou dormir, amanhã eu continuo, e aí amanhã eu conto mais pra vocês, mas eu tô gostando bastante, ela é bem ranzinza, é assim, dá pra perceber que ela passou por muita coisa na vida dela, né? Tem a questão daquele acidente que eu falei pra vocês. Tem essa questão também dela não acreditar mais no amor, não acreditar em finais felizes. Tem questões familiares também que ela passa ali com o pai, com a avó. Então, muita coisa ali ao longo da vida dela fez criar uma casca em volta dela. E aí esse cara que ela conheceu conseguiu amolecer ela, assim, né? Conseguiu conquistar ela. Foi um encontro bem agradável. Eles se deram super bem logo de cara, tal. E aí ela gostou dele, e tal. Mas ele falou que morava longe, então foi só coisa de uma noite. E agora começou a parte 2. Ela já tá de volta para a cidade dela. E agora vai começar essa parte e eu não vou ler agora, né? Agora eu vou dormir e amanhã eu volto para a leitura. Boa noite, pessoal. Agora é 11h04 da noite, eu continuo lendo. Apareceu o take, né? Eu comecei a ler aquela hora, sigo lendo até agora. Tô gostando muito da história. Ontem eu tinha lido até o início da parte 2. Lembra que eu falei que eu não sabia se tinha mais partes? Mas hoje eu li já a parte 2 inteira e começou a parte 3. Eu já tô bem avançada na parte 3, não sei se vai ter outras partes, mas tô na parte 3. E aí na parte 2, depois daquele encontro que eu falei pra vocês que a Suane teve com o cara, aí ela voltou pra casa dela em Los Angeles, que na realidade não é casa dela, é a casa do amigo dela que ela foi substituir naquele evento literário. É a casa dele, ele é um produtor, ele tem tipo um estúdio, é como se fosse um estúdio para narradores gravarem audiolivros. E aí ela mora ali como se fosse uma edícula ali à parte, e ela trabalha ali junto com ele em troca de espaço para fazer as narrações dela também. E aí ele falou para ela que uma escritora de romances muito famosa tinha falecido e que ela tinha um último projeto, né? Ela tinha escrito um último livro e ela queria muito que o audiolivro fosse feito pela Suani e por mais um cara que também é um narrador muito famoso, que é o Brock McKnight. E aí ela ficou em dúvida se aceitava ou não,
porque ela já não faz mais narração de romance e tal, não gosta de romance. E eu já falei toda essa parte pra vocês, né? Que ela não gosta de romances. Só que aí, a avó dela tá passando por algumas coisas e pra Suane poder ajudar a avó dela, ela vai precisar ter dinheiro. E a gente imagina, né, que esse mundo, assim, da fama é um mundo bem incerto, né? E aí, quando o amigo dela fala da proposta dessa narração para essa escritora que faleceu, a proposta desse trabalho ia render um bom dinheiro para ela. E aí ela acaba aceitando fazer a narração desse livro. E aí ela começa a se comunicar com o tal do Brock, que é o outro narrador. E os dois fazem o trabalho, cada um da sua casa, né? Cada um no seu próprio estúdio, e depois a editora junta tudo para ir divulgando os capítulos, porque por contrato seriam alguns capítulos divulgados aos poucos e o público ia lendo aos poucos, comprando os capítulos separadamente. E aí, uma parte muito legal, que lembra que eu falei que tinha bastante troca de mensagem, grande parte das trocas de mensagens agora acontecem entre eles, entre a Suani e o Brock, eles conversando sobre como interpretar a voz de tal personagem, como fazer isso, como fazer aquilo, conversando vários assuntos. E assim, por mensagem, eles já estão se dando super bem, só que eles não se conhecem, porque como eu tinha falado ontem, os narradores usam pseudônimos para não terem a vida invadida, né? E aí, fora isso, vai rolar um evento, como se fosse o Oscar dos narradores de livros. Chama Audi. O nome dessa premiação é Audi. E é como se fosse o Oscar dos filmes, ou o Pulitzer dos escritores, esses prêmios grandes, né? Globo de Ouro, esses prêmios. E aí, tanto a Suani quanto o Brock foram indicados em algumas categorias para ganhar esse prêmio. E é isso, aí eles vão participar dessa premiação, e essa premiação acontece em Los Angeles, que é onde a Suani mora. E aí, como eles ainda não se conheceram, eles só se falam por mensagens, eu acredito que esse encontro vai acontecer nesse evento. E tá prestes ali a acontecer, eu tô muito curiosa para esse momento, porque, né, a gente já imagina quem seja o Brock McKnight, e eu tô muito curiosa para saber como que vai rolar essa situação. E eu tô gostando muito, tô adorando, muito os dois, a conversa entre os dois é muito divertida, eles estão muito entrosados por mensagens, e eu tô gostando demais. E eu vou continuar lendo agora, e daqui a pouco a gente se fala de novo. Oi, gente! Hoje é dia 17 de junho. Nossa, ontem eu não consegui gravar vlog pra vocês, por quê? Ontem foi um dia muito atípico, assim, muito... Nossa! Ontem eu fiz umas gravações aqui em casa, aí editei o vídeo, postei o vídeo lá no Instagram, era vídeo de resenha. E aconteceu que acabou saindo tudo diferente do jeito que eu queria, aí eu fiquei frustrada, fiquei irritada, porque não consegui que saísse da forma que eu queria na questão de resultado, né, de alcance, essas coisas de métricas de rede social, né. E aí acabei ficando irritada, e depois também uma postagem de shorts também não teve o resultado que eu esperava. E aí eu fiquei frustrada, fiquei irritada. Aí eu falei, ai, não vou conseguir gravar hoje, não tô no clima. Aí não gravei ontem, mas eu li. E aí eu vou contar pra vocês. Mas antes, queria falar que hoje também, dia 17, hoje eu não parei. Hoje eu cheguei em casa agora 8h30 da noite, fiquei fora hoje o dia todo, tive muita coisa pra fazer na rua. E aí passei o dia fora, não consegui gravar nada, não consegui produzir nada hoje, mas tive muita coisa na rua pra fazer, então foi um dia, assim, que rendeu bastante, mas eu fiquei bem cansada. Então, chegamos em casa umas 8h30 e fomos jantar, agora é quase 10 da noite, ó, 9h51, quase 10 da noite, agora que eu vou sentar pra ler.
E tá faltando pouco pra eu terminar o livro, tá faltando umas 100 páginas, mas eu tô gostando do livro. Eu tô achando ele... Como que eu posso dizer? Eu tô achando esse livro uma história... Ele é uma história de amor, só que ele é muito mais do que uma história de amor romântico, sabe assim? Ele tem o romance, mas ele tem mais do que isso. Ele mostra mais coisas além do romance romântico, sabe? E eu tô gostando muito. É, como eu não gravei ontem, eu não me lembro exatamente onde que eu parei, que eu contei pra vocês. Eu acho que eu contei pra vocês até a parte que ia ter o evento lá do Audi, né, da premiação. E aí rolou a premiação e realmente aconteceu aquilo que eu esperava, né? Ela conheceu o narrador e ele era quem eu imaginava. E aí, essa história, muito além do romance, tem a parte familiar, né? E eu tô achando muito legal ver como que a Suane lida com as questões familiares dela. Ela tem uma relação difícil com o pai, tem a relação com a avó, que é bem delicada, tem a relação com a mãe. Então, assim, a gente vai acompanhando. A relação com o Brock, né, que é o narrador, agora que eles se conheceram depois do evento, vai começar essa parte, assim, vai começar a desenvolver. Aconteceu um conflito ali, depois que eles se conheceram, que eles se reconheceram, aconteceu um conflito ali e eu tô nessa parte desse conflito, assim, que ficou sem resolução. E fora isso também aconteceram coisas graves, de questões familiares, e ainda também tem que ver o desenrolar desses acontecimentos, mas eu tô gostando muito. Ontem, uma parte que eu li com relação à avó dela me deixou bem emocionada, foi bem difícil a leitura dessa parte, mas eu tô gostando do livro. Ontem eu não conseguia parar de ler, como eu falei pra vocês, eu tava irritada ontem, tava cansada, e eu fiquei ali muito concentrada na leitura, então foi bom, sabe? Foi um momento de relaxamento pra mim ontem. Ler ontem foi como se fosse terapêutico, eu adorei. E, essa parte aconteceu, e aí eu fiquei bem emocionada, não chorei nem nada, mas foi uma parte difícil, assim, deu pra perceber que para todos os envolvidos foi difícil. E agora eu vou ver a continuação, né, o desenrolar dos acontecimentos. E aí eu queria falar duas coisas que eu percebi na história, que uma me incomodou um pouco, outra coisa eu acho que foi só um erro de digitação, mas eu vou compartilhar com vocês, espera aí. Teve uma coisa que eu não vi na história, e eu tenho praticamente certeza que não fala, não sei se vai falar daqui pra frente, mas não falou ainda, porque eu presto bastante atenção nessa hora, porque eu gosto dessa informação, eu já falei pra vocês em outro vlog, que é a idade dos protagonistas. E não falou a idade nem da Suani e nem do Brock, do outro narrador. E me incomoda um pouco, porque aí eu fico sem entender, e não deu nem a entender qual é a idade deles. Então, eu não consigo, pelas as atitudes deles, eu não consigo fazer relação, sabe? Tipo assim, faz sentido ele ter uma reação com isso que aconteceu, ou ela ter essa reação, faz sentido ela ser desse jeito pela idade que ela tem, ou não faz sentido, ou tipo assim, algumas coisas que ela faz parece meio imaturo, mas qual é a idade dela? Não sei. Então, não sei dizer se algumas coisas, principalmente dela, assim, acho que tem algumas coisas ali que dá pra ver que ela é bem amargurada com muita coisa e faz sentido com tudo que ela passou, mas eu gostaria de saber a idade dela pra entender como que
que reflete as coisas, sabe? Como que ela lida com as coisas com base na vivência dela. Porque se é uma pessoa mais jovem, a gente entende que vai ter certa reação. Se é uma pessoa que tem mais idade, assim, um pouco, né, acima de 20 e poucos anos, já vai ter outra reação. Então, faltou isso, pelo menos faltou até agora, não falou. Eu imagino que seja mais de ali na casa dos 30 anos, mas não falou. E aí isso me incomodou. E aí, fora isso, eu vi também eu acho que foi um erro de digitação. Que lembra que eu falei da história dos capítulos, da história das partes, né? Que eu falei, tô na parte, teve a parte 1, a parte 2, aí teve a parte 3. Aí, na parte 4, ontem eu li toda a parte 4. E aí, quando eu entrei na próxima parte, tava escrito parte 4 de novo. Então, tem duas partes 4. Não sei se é proposital, mas eu acho que foi erro. E eu não sei se vão ter mais partes. Mas eu tô na parte 4, que deveria ser parte 5. Mas não sei se é um erro ou se é isso mesmo. Eu acredito que seja um erro. E não sei se vão ter outras partes, mas eu conto pra vocês depois, beleza? Agora eu vou lá, vou ler. E acredito que eu vá terminar o livro. E aí eu volto a falar com vocês, beleza? Hoje é dia 18 de junho, agora são 3h34 da tarde. Eu terminei a leitura do livro hoje de manhã, li um pouco ontem à noite e acabei ficando cansada, porque eu fiquei o dia todo fora e tal. Mas aí hoje pela manhã eu consegui concluir e agora eu vim concluir o vlog aqui com vocês, falar o que eu achei, as minhas impressões do livro. A parte que eu li ontem foi mais de conclusão mesmo, de fechar, né, de concluir as histórias que estavam pendentes aqui. E eu gostei bastante do livro, gostei muito mesmo. A parte das conversas por mensagem foi a parte que eu mais gostei. De todo o livro, a parte que eu mais gostei foram as conversas, as trocas de mensagens entre eles. Esse livro fala bastante sobre o amor, sem ser o amor romântico. Tem o romance dos protagonistas, mas tem também outro tipo de amor, que é o amor familiar, o amor de amizade, né? O zelo, o cuidado com pessoas importantes, pessoas que a gente quer muito bem. Então, esse livro fala muito sobre isso. Tem um momento muito emocionante entre a Suani e a avó dela, né? Que a avó dela ali fala uma coisa pra ela que, nossa senhora, cortou meu coração na hora que eu li. Eu fiquei com o peito apertado na hora que eu li esse momento. Foi bem emocionante, assim. Quem já leu sabe do que eu tô falando. E o livro é muito bom. Nessa parte, assim, eu gostei demais. Só teve duas coisas, na realidade, que me incomodaram. A primeira coisa que me incomodou, que eu já falei pra vocês, foi a falta de informação sobre a idade deles, que em outros livros eu não sinto tanta falta. Eu já falei pra vocês em outro vlog que eu gosto de saber a idade dos personagens, mas tem livros que, assim, eu não interfere tanto, assim. Mas esse eu achei que podia ter essa informação. Ela deu a informação dos pais da Suani, ela deu a informação da avó, da idade, né? Mas dos protagonistas ela não deu. E aí me fez falta essa informação, porque é um livro que tem uma carga emocional, tem assuntos que são difíceis de lidar, sabe? E se a autora tivesse colocado a idade deles, eu acho que faria mais sentido, algumas atitudes, enfim. Eu já falei isso pra vocês, essa parte fez falta nesse livro. E a outra coisa que me incomodou um pouco foi a personagem feminina, a Suani. Assim, ela passou por muita coisa, eu falei já no vídeo que dá pra ver que ela é amargurada e tal, mas ela passou por muita coisa que justifica as atitudes dela, só que tudo se justifica até certo ponto, né? Dá pra você tomar rotas alternativas, dá pra, assim, eu não sei nem como explicar direito, mas as atitudes dela me incomodaram um pouco, porque pareciam atitudes imaturas, sabe? Aí entra aquela história, mas qual era a idade dela? Então, não sei. Mas pelo que eu achei que fosse, assim, eu achei que ela devia ter ali na casa dos 30, 35 anos, alguma coisa assim. E aí as atitudes dela, assim, mais pro final do livro, me pareceu imatura, sabe? Não queria ouvir o que o povo tava falando pra ela. Todo mundo falando a mesma coisa e ela não aceitando, não aceitando. E mesmo por tudo que ela passou,
né, que eu entendo o que ela passou, mas eu acho que faltou um pouco de escuta, sabe? E me incomodou, me irritou até um pouco. Fora isso, o livro é muito bom, vale muito a história, vale muito a pena você ler esse livro, eu gostei bastante. Não tem cenas picantes, tá? Não tem... Assim, tem cenas sensuais, né? Dá a entender o que tá acontecendo, mas não tem nada descritivo, nada pesado demais. Eu acho que ali a partir dos 15 anos, 14, 15 anos, dá pra ler de boa, tá? Ele ficou com 4,5 estrelas, tá? Na minha avaliação. Eu acho que é uma boa nota. Só tirei nota mesmo, só não dei 5 estrelas por conta das coisas que eu falei, né, da falta da informação da idade e da protagonista ter me irritado um pouco. Mas fora isso, o livro é muito bom, eu gostei demais, indico com certeza. Ah, e eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link de compra desse livro aqui, tá? O link da Amazon, aí você vai direto pra lá e pode comprar o seu exemplar se você tiver vontade de ler, tá? Comprando por esse link você me ajuda e ajuda no crescimento do canal, beleza? E agora eu vou encerrar o vlog desse livro aqui e eu já vou começar o vlog do próximo livro, que é esse daqui, que há 2 vídeos atrás, no último vídeo, no vídeo que eu mostrei os livros não lidos, eu queria muito ler esse, e agora ele vai ser a próxima leitura e eu vou gravar vlog pra vocês também, beleza? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos que gostam de leitura, principalmente aqueles que gostam de romance, tá? Eu tô muito feliz da sua companhia até aqui e espero ver você no próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau!